Oi gente, tudo bem com vocês? Salve Maria! Hoje estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer um review para vocês desse livro aqui que é o Chave para a Bíblia, Revelação, a Promessa e a Realização, da editora Paulus, do sacerdote Wilfred J. Harrington, não sei se é assim que pronuncia, acho que deve ser Harrington, não sei, enfim. Aqui é assim a lombada dele e aqui é a parte de trás. Aqui nós temos essa parte aqui que fala um pouquinho sobre ele. Ele era o sacerdote dominicano, professor de Sagradas Escrituras na Dominican House of Studies em Dublin, na Irlanda, e professor convidado na Faculdade de Teologia da Irlanda e também em Dublin. É amplamente considerado como um dos maiores estudiosos da Bíblia na Irlanda. Suas muitas obras fornecem um excelente exemplo a ser imitado tanto no estilo como na produção de conteúdo. Aqui nós temos Chave para a Bíblia. O papel do livro é amareladinho. Ele é bem grande, tem mais de 600 páginas. Aqui tem as outras obras que tem dessa coleção Biblioteca de Estudos Bíblicos. Aqui tem essa parte aqui com o símbolo da editora Paulus, ficha catalográfica, apresentação. Depois da apresentação a gente já vem para o primeiro capítulo, que é a palavra escrita, os livros da Bíblia, a formação da Bíblia e os escritos bíblicos em ordem cronológica. Aí aqui nós temos sobre os livros da Bíblia. Aí tem umas partes que tem alguns esqueminhas, algumas coisinhas assim. Então aqui nós temos a lei, a Torá, o Pentateuco, os profetas anteriores, posteriores, os escritos, os livros históricos, os didáticos, os proféticos, dos profetas menores, a formação da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os escritos bíblicos em ordem cronológica, também essa parte esquematizada assim. Eu paguei nele, gente, mais ou menos quando eu comprei, acho que coisa de R$50 por aí, não lembro direito. Eu comprei numa livraria física aqui na minha cidade, mas você encontra tranquilamente na internet. Inspiração, aqui o capítulo 2, inspiração das escrituras e a veracidade das escrituras. Então fala sobre o fato da inspiração escriturística, a inspiração na Bíblia, revelação na Bíblia, teologia da inspiração e a veracidade das escrituras. A letra dele é confortável de ler, é uma letra grandinha, então é bem confortável de ler. Capítulo 3, a interpretação das escrituras, a palavra de Deus aos homens, as formas literárias, o povo da palavra, a Bíblia na igreja. O cânon das escrituras. O cânon e a canonicidade, livros deuterocanônicos e apócrifos, formação do cânon, a escritura da canonicidade. Ele cita, gente, tem bastante referências bíblicas no texto. Então, vários textos tem bastante referências. Aqui, por exemplo, ó, tá Esther, Daniel. Aí, aqui ele tá falando sobre os livros de Macabeus. A natureza da canonicidade. Crítica bíblica, crítica textual, crítica literária e crítica histórica. Aí aqui, ó, crítica textual, verbal, críticas externas, internas,
crítica literária, linguagem, a composição, crítica histórica, ó, Deuteronômio 7:7. Mas tem texto que tem bastante. Resumo da história de Israel, o mundo das origens de Israel, os patriarcas, o êxodo e conquista, período dos juízes, o advento da monarquia, a monarquia davídica, o reino de Israel, o reino de Judá, exílio e restauração, as obras de Neemias e de Esdras a Antíoco IV e a revolta dos Macabeus. Então aqui nós temos o mundo das origens de Israel, o mundo do Antigo Testamento, as vésperas da era patriarcal, mundo antigo no terceiro milênio, quer dizer, antes de Cristo, a era patriarcal. Aqui falando sobre os hititas, os patriarcas, a Palestina, os rábiros. Ó, aqui tem bastante referência bíblica, ó, tem bastante citação de Gênesis, tá vendo? Bem no meio do texto. Aqui o êxodo e a conquista, Canaã, os povos do mar, o êxodo, a conquista, período dos juízes. Aí aqui nós temos um resumo da história de Israel, né? Juízes maiores, tribos, opressores, sequência cronológica dos juízes. Então, assim, olha, tem os esqueminhas aqui pro meio. O advento da monarquia, reinado de Davi, o império de Davi, Salomão, a monarquia davídica, o cisma. E aqui, olha, o reino de Israel, Jeroboão, aqui Bazã, Anri. Aí aqui fala o nome dos, ó, Jeroboão, Nadab, Bazã, Ela, Zambre, Anri, Acabe, Ocosias, a dinastia de Jeú, Jorão, Joacás, Joás, Jeroboão, Zacarias, Zelum, Manaém, Faceia, Oséias, o reino de Judá, Roboão, Abiã, Josafá, Jorão, Ocosias, Atalai. Aí tem o nome do rei e o período que reinou e o texto bíblico onde se encontra, ó, todos os reis. Aqui nós temos esse esquema aqui também, que fala sobre os reis de Judá e de Israel, Egito, Império Neobabilônico, Assíria, exílio e restauração. Aí depois nós temos aqui a obra de Esdras e Neemias. Ó, mais um esqueminha aqui. Aqui nós temos falando sobre as diásporas judaicas, revolta dos Macabeus, a dinastia dos Asmoneus, quer dizer, o ambiente de Antíoco IV a Antíoco VII, a revolta dos Macabeus, primeiro e segundo Macabeus e Daniel, Guerra Santa, expedições punitivas. Então aqui destrincho um pouquinho dessa parte. Resumo da história nos tempos do Novo Testamento. O mundo grego-romano, o mundo judaico, cronologia da vida de Jesus, a era apostólica, São Paulo, cronologia e viagens missionárias.
Aí tem esse esqueminha aqui sobre a família de Herodes. Aqui fala sobre as seitas religiosas judaicas, fariseus e saduceus. Saduceus, os escribas, o sinédrio, os essênios, outros grupos, zelotas, herodianos. Cronologia da vida de Jesus. Aqui, São Paulo, cronologia e viagens missionárias. Aí aqui tem o esqueminha, tábua cronológica. O Pentateuco como um todo, a origem, formação das tradições, formação do Pentateuco, as características das tradições, a mensagem do Pentateuco, aspectos doutrinais do Pentateuco. Aqui tem esse esqueminha. Aqui fala sobre o Êxodo, tem uma parte aqui falando sobre as alianças, a aliança com Noé, com Abraão, do Sinai, a lei. Aqui a história deuteronômica, fala sobre esses assuntos aqui, Consciência de uma Nação, livro do Deuteronômio, a história deuteronômica, Josué, Juiz, Samuel e os livros dos reis. Os livros proféticos, o movimento profético, os escritos proféticos, profetas do século 8, 7 e começo do século 6, do cativeiro, do século 6, do século 5, do século 4, messianismo. Essa parte dos profetas é bem grande, tem bastante páginas. Aqui nós temos a literatura sapiencial, a literatura do Oriente, a sabedoria de Israel, os livros dos Provérbios, Jó, Coelet, Sirac, livro da sabedoria, a sabedoria divina e o Cântico dos Cânticos. Aqui tem a parte sobre os salmos. Aqui a classificação dos salmos, são salmos de súplica, ação de graças, súplica individual e comunitária, agradecimento individual, agradecimento nacional, hinos de louvor, salmos reais, salmo de Sião, salmo da realeza de Iavé, salmos sapienciais, salmo de uma liturgia deuteronômica. Aí fala um pouco aqui sobre os salmos. Aqui nós temos falando do... Parei aqui. Aqui é a história do cronista, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias e a mensagem do cronista. Aqui nós temos o livro dos Macabeus. Também ficou uma coisa para trás aqui. Se eu tirar isso aí. O livro dos Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus. Aqui os escritos, Ruth, Jonas, Tobias, Baruque, Daniel, Esther e Judite. Então fala um pouquinho sobre cada um dos livros aqui. Aqui
o Filho do Homem, Daniel 7, de 13 a 14. Aqui nós temos as formas semíticas e gregas. Aqui nós temos esse apêndice, o valor e autoridade do Antigo Testamento, a formação dos evangelhos sinóticos. Aí tem esse esquema aqui também. Aqui as palavras e as obras de Jesus, a tradição apostólica e os evangelistas. Aqui o Evangelho de São Marcos, história, destinação e data, estilo de Marcos, o esquema, objetivo e o segredo messiânico. Evangelho de Mateus, autoria, destinação e data, o esquema, estrutura, o meio ambiente de Mateus, comunidade de Mateus, sermão da montanha, grande incumbência. Depois nós temos Lucas, autoria, destinação e data, o esquema, ministro da palavra, objetivo, mensagem de Lucas, os Atos dos Apóstolos, escopo, finalidade, esquema, fonte, historicidade e doutrina. Aqui as cartas paulinas. Epístola do Novo Testamento, 1º e 2º Tessalonicenses, epístolas mais importantes, as epístolas do cativeiro e as epístolas pastorais e Hebreus. Aí daqui é bem grandinho também, né, porque Paulo escreveu bastante, né? Então aqui mostra todos, olha, tem bastante esqueminhas aqui pro meio também. Aqui nós temos sobre as epístolas católicas, Tiago, 1 Pedro, Judas e 2 Pedro. Depois nós temos os escritos joaninos, o 4º Evangelho. Caráter de João, quadro Evangelho, quadro do sinótico do Evangelho, movimento do pensamento, tradição, teologia, os escritos, as 3 epístolas de São João. A primeira, aí tem esqueminha também. Temos aqui a 2ª e a 3ª, o Apocalipse de João. Aqui o esquema. Do Apocalipse. As cartas. Aqui as visões proféticas, a Igreja e Israel. Aqui a Igreja e a Roma pagã. A Nova Jerusalém. Aí aqui termina. Nós temos a bibliografia. E é bem grandinha a bibliografia. E o sumário. Aí aqui mostra tudo certinho. Ele tem 631 páginas. É um livro bacana. Assim, ainda não comecei a usar, mas eu gostei do livro, já li algumas coisinhas, achei legal. E é um livro que eu recomendo, se você encontrar num bom preço, é um livro que eu recomendo para vocês. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o gostei pra mim, pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe o vídeo.
Esse aqui é um material católico, né? Então, pra gente poder ter um material legal para estudar a Sagrada Escritura. Então, material católico. E é isso. Bom, gente, então, um beijo, uma boa semana. Salve Maria e viva Cristo Rei.